Bom dia, paz do Senhor. Hoje é dia 22 de janeiro de 2024, né? Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Vamos estar começando mais um programa Momentos que Ele Cresça que eu diminua, amém? Olha que lindos passarinhos, cedo cantando hoje, né? Momentos que Ele cresça que eu diminua. Momentos da gente ler a palavra do Senhor. É um devocional, né? Momento de oração, tá bom? Vamos estar, primeiramente, como sempre, orando, né? E agradecendo a Deus por esse dia. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora eu peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Entra na Tua presença santa, Pai. Mais uma vez, te pedindo, Senhor, não me deixe, me ajude. Esteja comigo, meu Deus, em todo tempo, Senhor. Arandasai de Comana, esteja comigo, segure nas minhas mãos, me fortaleça, me ajuda, me capacita, Pai. Deus, abençoa o meu lar, a família, o ministério, entrego tudo nas tuas mãos, porque tudo é teu, Pai, nada é meu. Deus, apresente também a vida de cada um que vai estar ouvindo essa live do outro lado, abençoa, Pai, seja lá quem for, tá precisando de uma porta de emprego, de uma cura, de uma libertação, eu não sei, Pai, mas o Senhor é conhecedor de todas as coisas, que o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente, que o Senhor possa, Pai, visitar esta vida deste lado, do lado de lá, ajudando, Pai. Senhor Deus, acalmando o coração, tirando a ansiedade, o medo, o nervosismo. Senhor, ajuda que eu te peço neste dia. Deus, visita as crianças, Pai, que são abusadas, que são espancadas. Deus, que haja denúncia, que haja libertação. Visita a Fundação Casa, visita para os hospitais, os presídios, leprosário, os 3 poderes do nosso país. Deus, são tantas situações, motorista de carro, de ônibus, de van. Visita aquela família que saiu para viajar, que está na estrada. Traga de volta, meu Deus, em nome de Jesus, livra do acidente. Deus, visita, meu Deus, visita na raçuda, como naquela mulher, Pai, que é abusada, que é espancada. Visita, Deus, visita a nossa nação. É que eu te peço neste dia. Visita os outros países do mundo também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A gente vai estar lendo hoje. Tá meio escurinho, né? É que o tempo tá meio nublado. A gente vai estar lendo hoje sobre uma pergunta que os discípulos fizeram, né? Quem era maior no reino? E aí Jesus explicou que nós teríamos que servir. Nós temos que servir, né? A gente vai meditar hoje no livro de Lucas 22, né? E vamos prosseguir, tá bom? Vamos lá? Mas eu queria, antes de coisar, ler o 24, tá bom? 22, 24 diz assim. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhe disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão chamados assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, ou seja, o menor, e aquele que governar como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês comendo, eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Aí ele diz assim: eu lhes designo um reino, assim como meu pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Aí Pedro, né, no 31, aí Jesus fala para Pedro no versículo 22, 31, Simão, Simão, Satanás pediu vocês, todos os discípulos, né, para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, orei por Pedro, orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Aí Pedro responde no 30, mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo à prisão e para a morte. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, deixa eu fechar a cortina aqui. Aí, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, é só entrar na tua presença de novo, Pai, porque eu já estou nela. Mas que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra, que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Meu Deus, Senhor Deus, que o Senhor fale aquilo que o Senhor quer para falar. Erra na sua decomandai para mim e para aquele que já está ouvindo do outro lado. Deus, eu te peço que eu diminua e que o Senhor cresça.
que só o Senhor venha aparecer. Ontem, porque o intuito aqui é que o Senhor cresça e que eu diminua, amém? Aqui o capítulo 22 vai falar da conspiração. O que acontece a conspiração aqui, né? A gente vai estar lendo e a gente chegar aqui onde a gente chegou, tá bom? A conspiração fala bem assim: estava se aproximando da festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, e o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se ao chefe do sacerdote e aos oficiais da guarda do templo. Tratou com eles como lhe poderia entregar Jesus. A proposta muito os agradou e lhes prometeram dinheiro. E ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Então, a gente vê aqui que Satanás entrou em Judas. Mas Satanás entrou em Judas por quê? Porque a gente sabe que Judas era aquele que era responsável pelo dinheiro do Senhor. E Deus era aquele, Deus é aquele que conhece a intenção do coração do homem, né? Jeremias 18 diz que o coração do homem é enganoso. Judas era uma pessoa gananciosa. A palavra do Senhor diz que quando Jesus estava ali, acho que na casa de... esqueci o nome. Tava lá, vai Maria, vai uma mulher e quebra, né, o alabastro nele com uma preparação, o vaso de alabastro com uma preparação da sua morte, só que ele não entendeu. E ele falou assim: mestre, não deveria pegar e vender, né, e dar aos pobres? Mas ele não estava interessado em ajudar os pobres, ele estava interessado em pegar. Jesus conhecia o coração dele. Aí Jesus fala bem assim: ó, os pobres vai ter sempre com vocês, mas a mim não. O que ela fez será falado em todos os lugares. Quer dizer, ela fez algo que não teria tempo de ser feito na crucificação de Cristo, porque os judeus, eles tinham costume acho que não sei se ainda tem, né? Mas eles tinham costume de quando alguém morresse, eles se preparavam, né? Para o enterro. Então, como Jesus morre e sábado é o dia da guarda deles e o sábado começa às 6 horas da sexta-feira, então não teria tempo de fazer a purificação, né? De fazer essas especiarias com o corpo de Jesus. Então Maria vai e faz isso simbolizando, automaticamente já preparando Jesus para a sua morte. E ele não, ele queria o dinheiro, né? Ele queria o dinheiro. Aí ainda a palavra fala assim: não, mas o interesse dele era o dinheiro, porque ele ficava com a bolsa, ele cuidava, ele era o tesoureiro. Então ele já tinha um coração ganancioso, né? E a gente vê, isso é muito perigoso, porque o coração do homem é enganoso. O diabo, ele trabalha muito no seu coração, né? A gente acabou de ler aqui, e quando pergunta quem é o maior da Arandaçuda, como, né? Quem é o maior, né? E aí Jesus, ele fala assim: o maior é aquele que serve. Porque quando você é o menor, você se torna maior, porque o reino de Deus é o contrário. Então, assim, todo mundo que serve é o menor. Só que e Jesus fala assim: eu estou na mesa com vocês, né? Estou servindo, né? Muitas pessoas acham que o maior é aquele que tem destaque, que tem holoforte, que está em cima da igreja. O maior é sempre servir. A minha avó sempre falava comigo assim: melhor dar do que pedir. Porque quando alguém pede porque precisa, e é tão ruim quando você pede e você ouve o não, né? Eu já ouvi muitos não. Ainda mais quando você precisa. Quando você precisa, é difícil. Então, nós temos que aprender a servir. Eu gosto muito de servir. Eu gosto. Demais. Eu sempre prefiro servir do que pedir. Eu acho que é muito altruísta isso, sabe? É algo muito generoso. Mas nem todo mundo tem esse coração. E a gente vê também que Jesus, ele fala aqui também, né? Que... E ele diz assim: Simão, Simão, né? Que é depois Pedro, né? No 31. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Satanás, Pedro, o diabo pediu para pegar vocês, né? O diabo tá rodando vocês. Mas eu orei por vocês para que a sua fé não desfaleça. Mas eu orei por você, Pedro, para que a sua fé não desfaleça. Eu orei ao Pai por você. Eu intercedi ao Pai por você. Porque eu sei que você não tá preparado, Pedro, para aguentar. Se o diabo chegar aí perto um pouquinho, ele entra. Você tem que se preparar. Jesus querendo dizer mais ou menos assim para ele, né? E aí, quando você se converter, fortalece seus irmãos, né?
E Jesus fala assim, Pedro, você está comigo, você está andando, mas você não está convertido, Pedro, você está convencido. Que Jesus diz assim, quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Pedro, ele estava com Jesus, os milagres, mas ele não era convertido. Ele era o convencido. Mas aí Pedro responde o quê? Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Não, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Aí Jesus responde no 34. Eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante, hoje 3 vezes você negará que me conhece. Eita, Jesus. Igreja, não adianta. Às vezes a gente quer fazer as coisas, a gente fala, não, eu já estou preparado. Não, agora eu estou pronto. Igreja, é, o evangelho do Senhor é algo muito sério, né? E nós temos que esperar o tempo de Deus. Porque Deus é aquele que conhece a minha vida e a sua, né? Deus, ele sabe se eu estou preparada, se você está preparado, né? Às vezes a pessoa fala, às vezes as pessoas falam assim pra mim, né? Ai, por que que você não abre uma igreja? Por que você não vai pregar? Que não sei o quê. Não é o tempo. Não é o tempo, né? Eu acho que eu não estou preparada. Eu tenho me preparado a cada dia. Eu não estou preparada ainda. Porque na hora que eu estiver preparada, Deus vai preparar tudo. As portas vão abrir assim automaticamente. Sabe quando você chega no banco, que é quando você vai entrar no shopping, as portas abrem daquele jeito. Então eu não estou preparada, né? Eu tenho lido, eu tenho estudado a palavra, eu tenho orado, tenho buscado do Senhor. Mas na hora que eu estiver preparada mesmo, o Senhor vai abrir as portas para mim, né? Aí, com certeza, a gente abre o ministério. Mas, enquanto não, eu quero esperar o tempo de Deus. Porque às vezes a gente acha que a gente está preparado. Quantas vezes eu já achei que eu estava preparada? Eu olho para trás e falo, não, não estava. Né? Porque são 24 anos que eu aceitei Jesus, mas tem 14 anos que eu venho estudando a palavra e tudo, né? E eu tenho aprendido muita coisa. E me decepcionado demais também, né? Então, e Deus, ele sabe quando a gente está preparado, quando a gente não está. E eu acho que eu não estou preparada ainda, né? Eu prego nos ministérios, sou convidada, eu prego e tudo, oro pelas almas, intercedo, as pessoas ligam e oram, mas acho que eu não estou preparada para dirigir um ministério, porque eu acho que dirigir a obra de Deus é coisa muito séria. A gente tem que entender que a gente está para servir, né? O reino de Deus é servir. E eu gosto de servir, mas eu falo para Deus que eu quero servir com o melhor, né? Eu quero ter para servir. Eu não quero arrancar das ovelhas, eu não quero explorar, eu quero servi-las, né? Porque esse é o chamado, né? Então a gente vê que Pedro ele não estava preparado, né? Então, Jesus cuidando de Pedro, né? Porque depois o apóstolo Pedro é usadíssimo por Deus, né? Mas nesse momento ele ainda não estava preparado. Ele estava se achando. Quantas pessoas estão se achando, né? Eu vou montar igreja, eu vou fazer. Igreja, tem igrejas que abrem e fecham com um ano, não dura. Porque a gente tem que estar alicerçado na palavra, não é no movimento, sabe? Não é no, ai, fulano falou que eu tenho que abrir, eu vou abrir, não. Eu não quero nada de mim. Eu quero que Deus faça, né? Que Ele cresça, que eu diminua. Então, quando a gente vai muito na emoção, não dá. Aí fica um monte de gente perdida, né? Não sabe, não conhece o evangelho, não conhece a história. Por quê? Porque não tem base no alicerce que é a palavra, não prega a palavra. Prega a arca, prega tudo. Prega a flor que cura, prega isso, mas não prega o nome de Jesus. Tem gente que não sabe nem quem é Jesus dentro da igreja. Tem gente que não sabe o que é jejum. Tem gente que não sabe nem quem é Sete, né? Que é o terceiro filho de Adão e Eva, de onde vem a linhagem de Jesus. As pessoas não conhecem o básico da Bíblia, né? Igreja, nem todo mundo vai conhecer, nem todos foram chamados para ser mestre. Mas raça de como, né? Mas tem o dom da palavra. Mas a palavra ela tem que ser pregada, porque Jesus diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra do Senhor. Nós não podemos ficar no raso. Sabe, o evangelho raso, você vai, anda por cima e volta do mesmo jeito, você não mergulha, né?
O raso é assim, o raso não tem palavra. Tem muito misticismo, mas não tem palavra, né? E as pessoas gostam desses movimentos, viu? Os misticismos, as igrejas de misticismo crescem. Se vocês têm que falar, olha, hoje Deus está mudando a sua história, pronto. Ah, vários likes. Mas a pessoa não tem um compromisso com Deus, não lê a palavra, não busca, não sai da roda dos escarnecedores, não procura ter uma vida de comunhão com o Senhor. Quer adorar o mundo, quer adorar o homem, quer servir ao homem, mas não quer servir a Deus. Aí é difícil, né, igreja? A porta larga, essa aí é a porta larga. Agora o caminho estreito, na chedeira manda é estreito mesmo. Ore manda rastude, cara. É na palavra, é na busca, é na renúncia, é na santidade. Nem todo mundo quer. O povo quer as coisinhas prontas, né? O evangelho da renúncia, não. Ixi, não, isso eu não quero, não. Ih, não. Né? Complicado. Vamos lá para a ceia do Senhor também. Aí diz assim no 22:7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João, dizendo, vai preparar a refeição da Páscoa? Onde queres que o preparamos? Perguntaram ele. Ele respondeu, ao contrário, na cidade. Vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Siga-no até a casa em que ele entrar, e diz ao dono da casa. O mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderem comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhe mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada, faço ali os preparativos. Eles saíram e contaram tudo como Jesus lhe tinha dito. Então prepararam a Páscoa, e quando chegou a hora, Jesus e seus discípulos reclinaram-se à mesa, né, eles disseram, e lhes disse, desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhe digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus, né? Está falando da sua morte. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tome isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhe digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. E o filho do homem vai como foi determinado, mas aí daquele que o trair. Eles começaram a perguntar entre si, qual deles iria fazer aquilo, né? Então Jesus, ele tá ali na ceia com seus discípulos, né? E ele dá toda a instrução de onde teria que ser feita a ceia, né? Você vai em tal lugar assim, você vai ver um homem com um balde na cabeça. Isso era trabalho de mulher. O homem não buscava água. A gente vê a mulher lá, a mulher samaritana, né? Ele estava lá no poço para retirar água. Então, assim, não era um trabalho do homem, era o trabalho da mulher. Então, sempre que a gente vê uma mulher, sempre quando a gente refere-se a poço, a gente vê uma mulher. E aqui era algo inédito, né? Então, quem estava lá no poço? Quem ia no poço? Era quem? Era um homem, né? Que estava com um balde na cabeça. A mulher de Samaria, em João 4, ela tá lá para pegar água, né? Em João 4, no Evangelho de João, né? Depois de Lucas aqui já entra. Então era algo diferente, então não tinha como os discípulos errar. Então eles ouviram a instrução de Jesus e seguiu a risca, né? E foi, quando o homem entrou, ele entra junto, né? E sigam-no até a casa em que ele entrar. Ele entrou e foi. Era o sinal de Jesus, né? E eles falaram, não, tá pronto. Eu falei assim, e aí, detalhe, ele fala assim, o mestre pergunta, onde é o salão do hóspede no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Porque Jesus já tinha preparado tudo, né? E eles só iam lá preparar a Páscoa, né? Jesus preparou o material e eles iam preparar o alimento para a Páscoa, né? E quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram a mesa. Aí sentaram-se à mesa para cear, né? E aí Jesus fala assim,
Eu desejo ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer, ou seja, era a primeira Páscoa que Jesus ia estar comendo com os discípulos. Depois disso, ia ser a sua morte, né? E aí, depois que ele fosse para o Pai, aí ia ter a Páscoa dos discípulos, ia ter a 1 Coríntios, as ceias, né, que tem lá. Ele diz assim, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus a sua morte, até Jesus subir, né? Depois daí, eles fazem a ceia de novo, né? E aí ele fala, recebendo, Eira manda sai, recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tome isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhe digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus, né? Jesus é o fruto da vide, né? Então, assim, e hoje a gente participa da ceia, a gente come da ceia, né? É algo muito maravilhoso, sabe, igreja? A gente participar do corpo de Cristo. É simbolicamente, né? O símbolo da morte, do corpo e do sangue. Mas é algo que testifica que nós temos uma aliança com o Senhor, né? A Santa Ceia significa a nova aliança. Tomando o pão, deu graça, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. A gente vê que quando o povo do Egito, né, os israelitas, eles foram... teve ali a última praga, né? Quando eles estavam próximos a sair, e eles fizeram a Páscoa, né? Mataram os cordeiros, passaram o sangue na porta, e o Espírito da Morte passou ali, né? Então foi a Páscoa do... como é que a gente pode dizer? Dos israelitas, em símbolo da sua retirada do Egito, né? Simbolizando a saída ali da escravidão, né? Do Egito. E a Santa Ceia da Raça de Comana, esse símbolo aqui representa Jesus nos tirando do pecado do mundo, né? Então, assim, é uma nova aliança, Narandaçuda, onde a gente vai estar saindo da escravidão do mundo. Igreja, quando participamos da Santa Ceia, nós temos que entender, por isso que fala assim, ó, tem uns que tomam para sua condenação, porque muitos não querem mudança, mas querem participar da ceia como um ato simbólico. E não é só um ato simbólico, é mais que isso. É uma maneira de você dizer assim, Senhor, a cada dia eu tenho matado a minha carne para estar aqui contigo e poder fazer parte da nova aliança, fazer parte do teu reino, né? E muitos não conseguem entender isso. Igreja, eu fico perplexa quando eu vejo um pastor que persegue a ovelha, uma irmã brigando, aí o pastor sobe no altar, faz a ceia, a irmã louva e toma a ceia normal. Gente, o arrependimento. A gente acabou de ver aqui que Jesus disse que o menor é aquele que serve, né? Então, assim, é meio invertido. Mas vão dar conta para Deus, tá bom? Cada um de si vai dar conta. Cada um de si, né? Isso que é importante. Às vezes é repugnante você ver uma situação dessa. Mas cada um de si vai dar conta para Deus. E não tá longe não, viu? Ramanda sai, né? Eu creio. Porque as pessoas, em vez de semear o evangelho, tem muito tem semeado contenda. Quantas pessoas doentes dentro da igreja por causa de perseguição, de calúnia? Isso é complicado, igreja, é muito complicado, né? O evangelho, ele é cura, ele é libertação, mas tem muita gente que mata, sabe? Mata com a inveja, com a perseguição, com a calúnia. Isso é muito sério. E diz mais aqui. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha mão à mesa. O filho do homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo, né? Ele vai me trair, ele tá aqui, né? Mas qual deles, né? Então eles não sabiam qual era, mas Jesus já, derraçou de comandar, já estava avisado. Ô, rebandaçai, ô, decanaçu de comandar amandaçai, né? Vamos lá pro 34. E aí a gente vê que Jesus, depois disso, né? Ele fala quem é o maior no reino, aí fala com Pedro, né? E fala, Pedro, né? Aí no 33, ele diz assim, mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Mas Jesus falou antes, no 31b, e quando você se converter, fortaleça seu Simão Pedro, você não está convertido. Você pode falar da boca para fora, mas você não está preparado. Porque quando aí respondeu Jesus, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, você
hoje 3 vezes você negará que me conhece, né? Então, assim, quantas pessoas convencidas e não convertidas? É fácil, igreja. Tem que ter conversão, porque sem santidade ninguém verá Deus. Não adianta você ter dinheiro, você ter carro, você dar dízimo alto, você ser ricaça bonita, linda, cheirosa. Não tem. As coisas do Senhor é dessa terra, não é, igreja? As coisas do Senhor é do alto, é espiritual. Nós temos que ter vida com Deus e é muito complicado. Às vezes as pessoas estão convencidas, mas não estão convertidas, né? E é bem complicado. Então Jesus lhe perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandália, faltou-lhe alguma coisa? Nada, respondeu ele. E ele lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, leve-na e também um saco de viagem. Se não tem espada, vendam a sua capa e compre uma. Está escrito: ele foi contado com os transgressores, e eu lhes digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: vê aqui, estão 2 espadas, é o suficiente? Respondeu ele. Então, Jesus falou assim: ó, vocês vão ter que se preparar, porque quando eu for levado, vocês vão dissipar. Vocês vão ter que lutar, né? E vocês vão ter que lutar. Mas eles, derraçou de Comanai, eles ainda estavam na luta material, né? Mas ele já tá falando da esfera espiritual, né? Vai ter que lutar. A espada da palavra, vai ter que lutar, igreja. Porque as coisas do Senhor não é dessa terra, né? E não é fácil. Aí ele chega e porque quando Jesus ele fala, né? Ele fala também que devemos ser generosos, né? Temos que ter generosos, ajudar. E as pessoas não gostam de ajudar, né? E eles tinham que estar preparados, né? Para depois, mais para frente, estar pregando o ídolo do Senhor. Com as suas bolsinhas, com seus trabalhos. Dessa maneira, eles tinham que estar preparados, né? Está preparado? Né? Levem também um saco de viagem, não tem espada, venda e compre uma. Então, vocês vão ter que se virar, porque eu não vou estar mais aqui. Jesus ora no Monte das Oliveiras. Como de costume, Jesus fala, estou no 39, tá? 22, 39. Monte das Oliveiras e seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhe disse: ore para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles uma pequena distância, ajoelhou-se como começou a orar. Pai, se queres, afaste de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíram no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, pela tristeza, que ele tinha falado que ele tinha que ir embora, né? Porque estão dormindo, perguntou-lhe: levanta-se e orem para que vocês não caiam em tentação, né? Então, o que acontece? Nessa hora, oh meu Deus, a sua palavra mais uma vez fala conosco, Pai. A sua palavra é tão maravilhosa. Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça. Me perdoa, Pai, se eu falhei. Mas eu não quero falar o que eu quero, sei o que o Senhor tem para falar, né? Quando Jesus ele vai para o Monte das Oliveiras orar, ele se afasta, ele sobe, ele ora. E ele tá ali, igreja, levando o peso de toda a humanidade sobre este. A angústia dele tá demais. O pai virou as costas para ele, o próprio Deus, né? Dizendo assim: eu não posso, filho. Aí Jesus ele diz assim, ele ajoelhou-se, né? Ele afastou-se de uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar, orando a Deus, né? Ao Pai. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Pai, eu tô aqui, nossa, não tô aguentando, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Se o Senhor quiser tirar esse cálice, o cálice do mundo, o cálice da maldade do homem, todo o pecado do mundo estava sobre Jesus. Jesus estava vendo tudo ali da raça de Comané, todo o peso da humanidade, toda a maldade ali de Adão, né? Oh, randaçou de Comané. Eita, o pecado adâmico do homem ali, tome Jesus, meu Deus do céu, pensa. E ele estava ali, e ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E Deus simplesmente fez o quê? Mandou um anjo, né? Apareceu-lhe então um anjo do céu que fortalecia, enviou um anjo para fortalecer Jesus. Então é muito sério, Jesus, é muito sério, né? Porque
Jesus também, a gente vê que no começo também Deus enviou um anjo, né? Lá no deserto, né? Quando Jesus, ele venceu a morte, pode-se dizer assim, tudo ali, né? Pela palavra, né? Acho que está em Mateus 4, né? Quando ele foi levado ao deserto. O diabo, se for filho de Deus, transforma essa pode em pão. Se jogue daqui, né? Jesus fala, Jesus venceu pela palavra. E ele disse que o quê? Né? Que veio o anjo do Senhor e o serviu. E aqui esse anjo veio também e fortaleceu Jesus. Igreja é muito séria. Né? O anjo do Senhor veio fortalecer Jesus, né? E estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Seu suor era como gotas que caía no chão, né? Gotas de sangue. Jesus soou sangue, 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 né? Na psicologia, na psicologia, esse angústia de sangue é que os poros de Jesus, né, se dilaceraram de tamanha angústia que ele estava. Essas gotas de sangue, né, provavelmente a transpiração, né, em grandes gotas como de sangue ou possivelmente a hematidrose, né, a mistura de sangue com suor, como nos casos extremos de angústia, pressão, né, ou sensibilidade. Às vezes é uma doença que tem. É que a pessoa, devido ao nervo, o sistema nervoso, medo, angústia, tudo, ela, né, soa sangue, os seus poros. Pensa, uma pessoa soar sangue, igreja, foi, oh meu Deus do céu. Pensa, também a humanidade todinha. Meu Deus do céu. Você consegue imaginar? Todo o seu peso, toda a sua maldade, a sua sujeira, a sua arrogância soberba sobre Cristo lá na cruz. Por isso que ele fala em Mateus 11:28, aprende de mim que sou manso e humilde, cantarei descanso para vossas almas. Né? Temos que ser humilde, igreja. Igreja, nós temos que aprender a servir, nós temos que libertar todos os dias de nós mesmos. Porque, olha, a nossa carne, ela é pecaminosa. E quando, aí no 45, quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo pela tristeza. Porque estão dormindo? Perguntou-lhe. Levante-se e orem para que você não caia em tentação. Vocês estão dormindo? Terminei de orar. Suei sangue, vocês estão dormindo. Levante-se para que vocês não caiam em tentação. Vamos orar, vamos prosseguir. E Jesus, quando ele sai com eles, logo em seguida ele já é preso. Ele encontra quem no caminho? Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Quem era Judas? Um dos 12, né? Eu sempre fico pensando, se Jesus tinha 12 discípulos, um era Judas, imagina quanto Judas tem no meio do povo de Deus. É sério, igreja. Quantos traidores não tem? Quantos gananciosos? Quantos ladrões? Quantos falsos e mentirosos? É muitos. Este se aproximando-se de Jesus para saudá-lo com um beijo, mas Jesus lhe perguntou, Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que aconteceu, que estava com Jesus, e disseram, Senhor, atacaremos com a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita, e Jesus, porém, respondeu, basta! E tocando na orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse ao chefe do sacerdote, dos oficiais do guarda, do templo e os líderes religiosos que tinham vindo procurar. Quem estava com eles? Religiosos, que era do templo, né? O povo já não estava indo no templo, porque o templo já estava provado. Igreja, uma pessoa que persegue o inocente, que persegue, que calunia, que mente, que quer matar, que destruir. Quantas pessoas tem assim dentro das igrejas no dia de hoje? Eles estavam nos templos, eram os religiosos, entendeu? Era o sacerdote, eram os levitas, era esse tipo de gente, os judeus, né? Imagine aí você, quando a pessoa não está convertida, que não consegue enxergar a grandeza de Cristo, ela persegue. Igreja é coisa terrível, terrível, né? E aí ele diz assim, vindo procurar, foram procurar Jesus. E detalhe aqui, ó, e aos líderes religiosos que tinham vindo procurar. Tava tudo junto ali para prender Jesus, para matar, né? Ele era Jesus. Agora imagine eu e você, que são comedor de arroz e feijão. Se realmente você quer seguir o evangelho. Então, filha, você tá jogado na cova dos leões. Famintos. O diabo tá aí procurando quem possa tragar. Ele fica furioso todo o tempo, igreja. Todo o tempo, né? Querendo nos dilacerar. Rasgar, gente. Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não me levantaram mão contra mim.
Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas vêm. Então ele fala assim, agora chegou a hora de vocês me levarem, porque é assim que meu pai quer. Vocês não estão me levando preso porque Judas me traiu. Vocês estão me levando preso porque assim aprove o Pai que nesta hora vocês me levassem. Então, Judas, quando ele vai e beija Jesus, ele simplesmente foi um instrumento do diabo, né? Igreja, na nossa vida é tudo um tempo determinado por Deus. Há um tempo de tudo, Eclesiastes 3 diz, há um tempo determinado por Deus, né? Tempo de nascer, de chorar, de morrer. Então, não é eu e você que determinamos, nós não determinamos nada, né? Então, Jesus deixa bem claro. Agora é a hora da treva tripudiar em cima dele, né? É a hora da treva tripudiar, né? Porque diz que eles cobriam os olhos de Jesus, então no 63. Perguntavam, profetiza quem foi que lhe bateu. E lhe dirigia muitas outras palavras de insulto, né? Zombavam de Jesus. Porque era a hora, né? De o diabo tripudiar. Era a hora de Satanás tripudiar, né? Em cima de Jesus. Então, igreja, só vai acontecer na minha e na sua vida aquilo que Deus tem preparado, mas nós temos que vigiar. Nós temos que estar preparados, igreja. Não podemos estar desapercebidos. Não podemos. Porque nós temos uma luta ferrinha da carne, sabe? Com o espírito e do diabo lutando, sabe? Para que a gente venha tirar o foco do Senhor. Porque quando o diabo está lutando, né, que você está ali na carne, você não consegue se derramar totalmente a Deus. E Deus, ele quer, ele não resiste a um coração quebrantado na frente dele. Nós temos que estar, igreja, como meninos puros. Nós devemos servir, ser humilde na presença do Senhor. Entender que nós não somos nada, que Ele é tudo, né? Que Ele cresça e que a gente diminua. Aí diz aqui, no 54, então prendendo, levaram-no para a casa de Simão, do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram à roda dele, Pedro sentou-se com ele. Uma criada viu sentando à luz do fogo, olhou fixamente Pedro e disse, este homem estava com ele. Mas ele negou, mulher, não o conheço. Pouco depois o homem ouviu e disse, você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outra afirmou, certamente este homem estava com ele, pois é um galileu. A fala dele negava, né? Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Igreja, olha só. Que situação, né? Pedro, ele chega para Jesus ali. Estamos no 22, tá? No mais ou menos, Jesus chega e fala assim, no 31. Simão, Simão. 22, 31. Simão, Simão. Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você. Ele tá falando assim, mas eu orei por você, Pedro. Para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Muito sério, igreja. Quantas pessoas negam Jesus por qualquer coisa? Quantas pessoas? A gente está tendo um exemplo de Pedro aqui. Pedro estava com Jesus, andou com Jesus, viu os milagres, viu a multiplicação dos peixes, dos pães, né, e do peixe, né? Pedro andou por cima das águas, mas quando teve medo afundou. Teve a pesca maravilhosa, sob a tua palavra lançarei a rede. Toda vez que sempre fala quem está com Jesus, Pedro, João e Tiago, né? E Jesus ainda fala para ele assim, Pedro, quando te converteres... Pedro não era convertido. Então é exemplo pra gente. Você tá na igreja, você tá pregando, você tá fazendo a obra. Você tem que se converter. Eu tenho que me converter a cada dia. É muito sério, igreja. É muito sério. É sério. Jesus. Olha que exemplo. Pedro, quando te converteres, né? Fortaleça os seus irmãos.
Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Igreja, a gente está num tempo onde as pessoas não têm. Tá igual Pedro. Você dá um aperto, ah, não, irmão, já muda a história, não tem princípios, não tem caráter, não tem moral, sabe? Vai em qualquer evento de doutrina, vai para qualquer lugar, ajunta para fazer bolinho, para perseguir, para caluniar, tem inveja, é mentiroso, é falso, sabe? Prega, não prega o evangelho, sabe? Olha para você com olhar maligno. Igreja é tanta coisa. Essa pessoa não tá convertida, de jeito nenhum. Ela é convencida. Porque, igreja, se você é uma pessoa que você se acha que você está convertido totalmente, nós nunca vamos ser. Mas nós temos que nos converter a cada dia. Entender que nós somos pecadores, para que Deus venha nos perdoar, né? E nos ajudar a fortalecer. Mas realmente, se você ama Jesus, você não vai perseguir, você não vai caluar, você não vai machucar. Você sabe que quem arrancou a orelha do soldado aqui foi Pedro. Pedro arrancou a orelha de Malco. Aí Jesus vai lá e cola. Você acha que uma pessoa convertida vai machucar a outra? Não, não vai. De jeito nenhum. Quando você serve a Deus, você não quer machucar, né? Você está enxertado ali nos 10 mandamentos, né? Que o resumo é: amar a Deus sobre todas as coisas e seu próximo a ti mesmo. E se ele amasse Deus realmente? Ele não ia negar Jesus, né? E se ele amasse Deus, ele não ia arrancar a orelha de Malco. Ai, Jesus amado. Então a igreja é muito sério, é muito sério. E a gente tem que estar percebida nessas situações, né? A gente fica, às vezes, bem apreensivo, né? Porque Jesus, ele deixa tudo pra mim, pra você, né? E aí Pedro vai o quê? E nega, tá lá. Vai lá pro meio do povo. Vai e senta lá no meio do povo. Tentando se esconder. Por quê? Em parte, Pedro estava com medo porque o seu líder tinha sido preso. Para começar, o homem tem medo, é algo natural. Mas o medo não pode nos impedir de fazer as coisas. Pedro estava temeroso, né? Devia estar ali pensando, nossa, eu sou o próximo. Ele falou que ia estar conosco, que ele está sendo preso, tal. Meu líder está sendo preso. Eu não estou preparado ainda, tal. E aí Pedro mais tarde, de novo, ele nega Jesus, né? Respondeu Pedro. Homem, não sou eu, respondeu Pedro, né? Viu você também um dele. Não, homem, não sou não. Aí para a mulher ele falou: mulher, não conheço, não conheço Jesus, não sou eu. Não, olha só, não conheço Jesus, ele falou para a mulher. Primeira vez negou Jesus. A segunda vez que ele negou Jesus: não, não sou eu não, não ando com eles não. E a terceira vez? Falava, Pedro, Pedro respondeu: você é um galileu. Não, eu não sou galileu, não. Certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. Jesus era galileu, não era Galileia. Não, sou não. Homem, não sei do que você está falando. Tipo assim, eu não sei. Gente, quantas pessoas é assim hoje em dia? Fala pra mim, gente. Não é convertida. Você vê que Jesus falou pra Pedro: quando te converteres. Quando te converteres, Pedro. Então Pedro não era convertido. Pessoas quando não é convertida, a igreja faz esse tipo de coisa, mente, sabe? É dissimulado. Finge que não te conhece. Quando chega alguém que tem um dinheirinho, larga você, é falso, mentiroso, dissimulado, né? Mas Jesus está vendo tudo isso. Detalhe. Quando o galo cantou, né? Aqui, ó, Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando, né? Quando disse que ele era galileu, porque andava com ele. Não. Aí falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se os olhos diretamente a Pedro. O galo cantou. Pensa a cena, igreja. Igreja, você fica imaginando essa cena. E Pedro lá, não, eu não conheço ele não. Eu já. Aí Jesus passa assim para Pedro, indo para ser crucificado e olha. Aquele olhar. Tipo assim, não te falei, Pedro, que você não estava convertido? Como é que você vai apacentar as minhas ovelhas? Quantas pessoas que não é convertida, que tá apacentando ovelha. E aí aquelas ovelhas se tornam bode, rebelde, mentiroso, perseguidor, caluniador, ladrão, né? Porque o líder deles não tá convertido.
É muito duro, igreja. É duro demais, né? E aí, então, Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito antes, que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Então, Pedro, ele se arrependeu do que ele fez, né? Ele teve que passar por essa peneira, derraçou de comunai, para ele entender, derraçou de comunai, que ele estava com Jesus, e que homem de Deus, mulher, não é mentiroso, não é falso, não é defamador, não nega Jesus, sabe? Tem gente que assim faz bolinho, fala mal, enfim, gente do céu, apoia o roubo, a mentira, o engano, a prostituição, tudo. Igreja, se você apoia o que é certo, você tá sozinha. Agora, pra mentir, pra roubar, pra enganar, e ter gente pra juntar, meu Deus, é de baseada, é muita gente. É muita gente, sabe? Isso é muito revoltante, sabe? Tem hora que eu falo assim, meu Deus do céu, me dê graça, porque a gente tá num tempo onde as pessoas mentem. Gente, um exemplo. Olha, vai ter uma unção para pastor. Meu Deus do céu, aí começa a perseguição, a calúnia, a defamação, a fofoca. É um povo sem temor de Deus. É um povo. Aí fulano começa a pregar, já começa a perseguir. Gente, não, isso aí é tudo coisa de mundo. Pedro que não era convertido tinha tudo isso, né? Pessoas não convertidas que fazem esse tipo de coisa. Agora, se você é convertido, jamais você vai se expressar esse papel, né? Mas ainda bem que Pedro se arrependeu e chorou amargamente. E chorou muito. Você sabe que Jesus, quando ele ressuscitou, ele falou, diga a Pedro que venha falar comigo, mandou chamar Pedro, né? E aí ele fala para ele assim, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Né? Jesus. Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Aí ele diz assim, tu sabes, Senhor. Tu o sabes. Vai e apacenta minhas ovelhas, né? Então, é muito sério, igreja. É muito sério. E a gente vê que depois Pedro escreveu a primeira Pedro, segunda Pedro. E ele já entendeu que temos que humilhar debaixo da potente mão do Senhor para que a seu tempo ele vos exalte. Aí ele fala lá nas suas cartas que o diabo anda como leão, bramando, procurando a quem possa tragar. É muito tremendo. Aí quando ele já estava velhinho, ele já começou a entender, né? Então, igreja, a gente tem que andar com Jesus. E temos que viver uma vida com Cristo, né? Viver no profundo, não no raso. Nós temos que ter uma vida de intimidade, né? E aí, vamos lá. Vamos lá pro 63, né? Os soldados zombavam de Jesus. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele, a bater nele, cobriam seus olhos e perguntavam, profetize, quem foi que lhe bateu? E lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto, né? Eles insultavam Jesus, né? Mas aí Jesus diz assim, as trevas tinham que reinar, né? A gente não vê lá no 53 que as trevas estavam reinando. Era necessário que as trevas reinassem. E aí Jesus perante Pilatos e Herodes, no 66. Ao amanhecer reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes do sacerdote quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante ele. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram ele. Jesus respondeu, se eu vos disser, não crereis em mim. E se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas de agora em diante o Filho do Homem estará sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Perguntaram-lhe todos, então você é o Filho de Deus? Vós estáis dizendo que eu sou, respondeu ele. Eles disseram, porque precisamos de mais testemunha e acabamos de ouvir dos seus próprios lábios. Então, o falso mentiroso que está na igreja, ele quer sempre o quê? Né? Quer distorcer as palavras para quê? Para te destruir, né? De igreja que tem gente falsa, mentirosa na igreja que distorce. Mas cada um vai dar conta de si, sabe? Igreja, cada um vai dar conta de si. É muito sério. A palavra do Senhor diz que a salvação é individual, e é. Então, hoje é o tempo da gente se converter. Porque só tem 2 caminhos, o céu e o inferno, não tem outro. Quem serve a Deus jamais vai se meter nessas coisas, nesses embrulhos, nessas bagunças do mundo, sabe? Que é a mentira, que é a perseguição, que é a calúnia. A gente leu aqui, estudamos hoje, lemos, né, meditamos na palavra do Senhor em Lucas 22. Então, vimos várias situações, né?
E não ó, Lucas 22, igreja, tem várias situações. Tem a conspiração, né? Judas, quando o diabo entra nele. Tem a ceia do Senhor, né? Que Jesus estava super feliz para ceiar com eles, porque só depois da sua morte, eles ceariam de novo, né? Jesus fala que nós temos que ser servos, aprender a servir. Quantas coisas a gente aprendeu hoje? Nós temos que servir. Maior é aquele que serve, entendeu? Porque o Filho do Homem veio servir, na mesa. Ele diz assim, que Satanás pediu para se andar, né? Mas ele intercedeu por Pedro. Ensinou que Pedro se achava, mas Pedro não era convertido, né? Pedro achava que estava pronto. Pedro nega Jesus, né? Depois Pedro chora porque se arrependeu. Ele explica que temos que estar preparado para pregar o evangelho também, né? Aqui do 34 ao 36. Mas agora vocês, no 36, eles lhe dizem, mas agora se vocês têm bolsa, levem também um saco de viagem. Se não tem a espada, vendam a sua capa e compre uma. A espada representa a palavra de Deus, né? Representa a palavra de Deus. Não podemos ser gananciosos com as coisas desse mundo. Vem dizer assim, venda, vai pregar o evangelho, né? Então é muita coisa. Jesus é preso, é levado ao sinédrio. Judas beija Jesus. Igreja, então estamos aqui para aprender, sabe? Nós temos que ser humilde, igreja. Nós temos que ser humilde, sabe? Nós temos que ser humilde. A humildade é a marca de Cristo. Eu não creio no evangelho que não tem humildade. O evangelho da ostentação não tem. Ostentação não tem mudança. É só capa, né? Nós não podemos ver no evangelho da ostentação. Temos que ver no evangelho da palavra. O Senhor disse que o filho do homem não tinha nem onde dormir, né? Então é bem sério. É seríssimo aí, né? Eis Pedro vai lá pro meio do povo, nega Jesus, né? Jesus, ele é zombado. E ele diz assim, tem o tempo das trevas vencer na sua vida, né? Aquele era o tempo das trevas vencer sobre a vida de Jesus. Tem coisas na minha vida e na sua vida que Deus permite para ver como é que a gente tá. Jesus vai lá no sinédrio, né? Perante Pilatos e Herodes. E quem tá lá? Os sacerdotes, os mestres, o povo que matou Jesus era aqueles que estavam dentro do templo. Entendeu? Estavam lá no templo. Essas eram as falsas testemunhas, né? E, então, assim, quantas pessoas estão dentro da igreja matando outra? A gente tem que entender, igreja, que não pode, de jeito nenhum, né? Jesus fala que ele vai sentar à direita do Pai. Eles falam assim, você tá falando então que você... Aí em 71 eles disseram, por que precisamos de mais testemunha? Acabamos de ouvir dos próprios lábios. Jesus só falou aquilo que era verdade, né? Mas eles estavam ali tentando pegar Jesus. Então, que nós, eu me incluo no meio, possamos meditar cada dia mais na palavra, possamos orar, buscar a Deus, jejuar, clamar, nos converter do nosso maus caminho e não sermos convencidos, né? Porque Deus deixou que tem muito crente convencido. Nós temos que ser convertidos em Cristo, amém? Olha, que essa palavra fale melhor aos vossos corações. Momentos que ele cresça, que eu diminua, termina aqui, né? E que a graça e a paz de nosso Jesus Cristo esteja com vocês hoje e sempre, amém. Uma segunda-feira abençoada, cheia da presença de Deus, amém?